Na escola bíblica dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Na aula de hoje nós vamos destacar as injustiças cometidas por Israel. Israel estava cometendo várias injustiças sociais. Os mais nobres ficavam mais ricos a cada dia à custa dos mais pobres que mergulhavam em uma pobreza, em uma miséria extravagante. Também nós vamos ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. Israel, mesmo sofrendo assim os mais pobres e os mais ricos, ficando a cada dia mais ricos, eles não deixavam de adorar aos deuses de outras nações. Ao mesmo tempo que eles prestavam cultos a Deus, eles também prestavam culto aos deuses estranhos. E aí vem o final da lição, que fala do sincretismo que havia em Samaria. O sincretismo religioso tomou conta de Samaria. Enquanto eles serviam ao Deus Todo-Poderoso, também queriam adorar os deuses dos povos vizinhos. Sabe, aqueles bezerros de ouro que foi construído por Jeroboão e os seus altares? Os povos de outras nações vizinhas traziam os seus deuses e colocavam também nesses altares. O povo de Israel também iriam ali adorar os deuses das outras nações e adorava também o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Mas nós sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. E mais tarde, com certeza, o povo de Israel iria pagar caro por essa rebeldia, por essa desobediência, por essa falta de foco, por essa falta de objetivo de adorar apenas o Deus Criador dos céus e da terra. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre estamos a estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente de todos esses slides e estudar conosco a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Antes de adentrarmos definitivamente ao nosso assunto da aula de número 10, ou seja, nós estamos no assunto, mas com subsídios, para melhor entendermos a nossa lição, vamos tratar aqui sobre as dinastias do reino dividido de Israel. Depois que o reino foi dividido, nós então temos Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei do reino dividido de Israel. Foi ele quem levou o povo de Israel à idolatria suprema, construindo ali os dois bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Jeroboão foi sucedido por Nadab, que foi assassinado por Baasa. 1 Reis 15, 25 diz que Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá,
e reinou sobre Israel 2 anos. Veja que no versículo 22, Baasa o mata, e matou, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Agora nós vemos aqui que Baasa morreu, e Elá, seu filho, começa a reinar em seu lugar. Elá foi assassinado por Zinri e reinou no lugar de Elá. Então nós vemos aqui o reinado de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Zinri, que era servo de Elá, capitão de metade dos carros, conspirou contra o Elá, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu. Então Zinri vai ferir o Elá e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá. E agora Zinri vai reinar no lugar de Elá. A dinastia de Zinri durou muito pouco por causa da opressão do povo. O povo começou a oprimir o Zinri e ele acabou se suicidando. Veja isso no 1 Reis 16, 16 a 18. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia no arraial, constituiu o rei sobre Israel a Onre. Então nós vamos ver aqui que Onre vai ser constituído, vai ser colocado, aclamado no lugar de Zinri. E subiu Onre e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirsa. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade estava sendo tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Então Zinri não suportou a opressão, a perseguição do povo que foi liderada por Onre, e ele acabou se suicidando, ou seja, ele entrou no paço da casa do rei e ali ele colocou fogo e morreu queimado. O seu reinado durou ali apenas alguns dias. Então, depois de Zinri, começou a reinar o Onre. Onre foi o pai de Acabe. Acabe se casou com Jezabel. Acabe e Jezabel tiveram Acasias, Jorão, Atalia e também Jorão, que eram seus filhos. Então Acasias reinou e foi assassinado por Jeú. Jorão também reinou. Atalia teve um reinado de 6 anos, porque Joás foi salvo das mãos de Atalia, que pretendia matar toda a descendência de Israel, mas ela não conseguiu. Então Joás foi guardado por Joiada até completar 7 anos e começou a reinar. O Jorão também foi assassinado. E depois nós temos aqui o Acasias, que era o filho de Atalia, com Jeurão, que era filho de Josafá. E o Acasias também foi assassinado, momento em que a Atalia vai usurpar o reino, ou seja, vai tomar o reino à força, matando toda a descendência real, mas Joiada guardou Joás, que começou a reinar com 7 anos. Jeú então começou a reinar e reinou em Israel 28 anos depois que reinou o Joás e morreu. Jeú morreu e foi sucedido por Jeoacás, e Jeoacás foi sucedido por Jeoás, e esse foi sucedido por Jeroboão II. Jeroboão II é o qual nós vamos estudar um pouco sobre ele na nossa lição.
Depois que Jeroboão II morreu, reinou Zacarias, que foi morto por Salum. Veja os textos. Segundo Reis 10:35 fala sobre Jeú. E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 13 e o verso 9 fala de Jeoacás. E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, agora seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 14:29 fala de Jeroboão, que é o Jeroboão II. Nada a ver com o Jeroboão, primeiro rei do reino dividido. Esse aqui é o Jeroboão II, uma outra família, uma outra dinastia. Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, filho de Jeroboão II, seu filho, ele vai reinar em seu lugar. Salum reinou 1 mês e Menahem o matou. Ou seja, veja que Zacarias ele vai reinar alguns dias, me parece que 7 dias. Aí ele morre também, ele é morto por Salum. E Salum agora vai reinar, ele reina também 1 mês, porque Menahem o mata e reina no seu lugar. Menahem foi sucedido por Pecaías, que é morto por Peca, que é morto por seu capitão Peca. Segundo o livro de Reis 15:23 nos diz: no ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos dos gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Então veja que Peca conspirou contra Pecaías e agora vai reinar em seu lugar. Peca também é morto por Oséias em uma conspiração. Agora é Oséias que vai conspirar contra Peca. Lembrando que esse Oséias aqui não é o profeta Oséias, mas é o rei Oséias. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. E aqui acaba as dinastias de Israel com a invasão dos assírios, que nós vamos ver na nossa lição. Nós vamos passar por esse estudo na nossa lição da escola dominical. Então os assírios vai invadir Samaria e vai fazer aquela mistura de povos. Israel vai desaparecer do mapa e então vai surgir os samaritanos. Então aqui termina a dinastia que começou com o Jeroboão e termina agora com o rei Oséias, não é? Começou com Jeroboão em 932 a.C., mais ou menos, né? E esse período monárquico do reinado de Israel durou aí 200 anos, mais ou menos, e foram 9 dinastias e 19 reis. Fique conosco, não saia daí, porque nós temos mais da palavra de Deus. Antes de adentrarmos no primeiro tópico da nossa lição, vamos nos lembrar do governo teocrático, o governo de Deus que começou com os patriarcas. Depois Deus levantou Moisés como um grande juiz para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Lá eles estavam sendo escravizados já há 400 anos e Moisés tinha a missão de levar o povo de Israel até Canaã, a terra prometida.
Porém, Moisés morreu antes de entrar em Canaã, mas Josué é levantado por Deus como sucessor de Moisés para conquistar as terras de Canaã para o povo de Israel, para fazer a divisão dessas terras. Mas Josué morreu antes de conquistar todas essas terras. O povo de Israel então vai cair na idolatria, vão abandonar a Deus, fazer alianças com povos vizinhos. Eles vão também adorar deuses de outras nações. E Deus então começou a castigar o povo de Israel por esta rebeldia. De que forma? Deus levantava povos de outras nações para guerrearem, para oprimirem, para fazer Israel sofrer, para ver se eles se lembravam do Deus Todo-Poderoso que havia tirado eles da escravidão do Egito. E o povo, então, depois de muita opressão, de muito sofrimento, eles clamavam por Deus. Deus, então, levantava juízes. Esses juízes, eles ficavam governando por um tempo sobre Israel. Mas quando Israel caía novamente na idolatria, Deus levantava novamente outros povos para fazer sofrer o povo de Israel. E quando Israel estava sofrendo, que clamava e se arrependia, Deus levantava outro juiz. Então nós temos ali o livro dos juízes, e no livro dos juízes nós encontramos Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abdom, Sansão, Eli e Samuel, que foi o último juiz de Israel e também foi o primeiro profeta. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Depois disso, o povo de Israel passou a ser uma monarquia. Salomão foi o 3º e último rei desse período de Reino Unido, período monárquico de 120 anos. Foram 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. Salomão morreu e agora Roboão, o seu filho, vai ocupar esse trono, o trono do seu pai. E quando Roboão assume esse trono, o povo vai se manifestar buscando impostos mais leves, porque os impostos cobrados pelos reis antecessores estavam pesados sobre o povo de Israel. Voltando aos juízes, os juízes serviam como líderes políticos, militares e espirituais do povo de Israel. Na época dos juízes, os israelitas estavam organizados por tribos e não havia um governo organizado. Os juízes eram apenas líderes temporários que uniam as tribos contra inimigos em comum. Como nós vamos falar do Reino do Norte e vamos falar do cativeiro que sofreu o Reino do Norte, nós vamos ver que a entrada de Roboão causou a divisão do reino. Agora, o reino de Israel não era mais um reino unido, era um reino dividido. Jeroboão foi o primeiro rei deste reino dividido. Oséias foi o último rei do reino dividido. Então Jeroboão, quem era Jeroboão? O primeiro Jeroboão foi um dos servos de Salomão. Ele recebeu uma profecia de Aías. Essa profecia que Jeroboão recebeu de Aías
fez com que ele viesse a ser perseguido por Salomão. Não só essa profecia, mas porque Jeroboão também criticava o governo de Salomão. Ele teve então que se exilar no Egito, fugiu para o Egito. Então, por essas profecias e pela crítica que fazia do governo de Salomão, Jeroboão foge para o Egito. E após a morte de Salomão, agora, quando Roboão, seu filho, vai assumir o trono, o povo então manda buscar Jeroboão. E Jeroboão vai liderar agora essa manifestação, uma rebelião contra Roboão, pedindo os impostos mais leves. Roboão fez 2 reuniões e decidiu então subir os impostos ainda mais. Ele se reuniu com os mais velhos, com os mais experientes, com os anciãos ali, fez uma reunião. Depois ele se reuniu com os jovens da sua idade. Os mais experientes disseram para que Roboão ouvisse a voz do povo, e ouvindo a voz do povo, teria sempre o povo com ele. Os jovens disseram que os impostos que o povo estava pedindo que fossem mais leves, que Roboão fizesse pesado ainda mais, aumentasse ainda mais esses impostos. Então o que aconteceu? A divisão do reino. E nessa divisão do reino é que Jeroboão vai reinar sobre 10 tribos, que foi a profecia de Aías. Aías pediu um casaco novo que Jeroboão carregava e rasgou em 10 partes e disse para Jeroboão que ele reinaria sobre 10 tribos de Israel. E agora essa profecia vai se cumprir, porque 10 tribos de Israel vão servir a Jeroboão. 10 tribos de Israel vão ser lideradas por Jeroboão. Jeroboão vai ser o primeiro rei do reino dividido de Israel. Agora, com medo de perder o povo, porque o povo descia até o templo que estava em Jerusalém, onde Roboão governava Judá e Benjamim, 2 tribos. O povo estava saindo do reino do norte e vinha para o reino do sul, onde estava o templo, adorar a Deus. Roboão, com medo de perder o povo, ele vai construir 2 altares, um em Dan e outro em Betel. E nesses altares ele vai colocar 2 bezerros de ouro e disse para o povo: esses são os deuses que tiraram vocês da escravidão do Egito. O povo então vai cair nessa idolatria, chamada o pecado de Jeroboão, porque Jeroboão leva o povo à idolatria. Então esse foi o início do reino dividido. Agora, a nossa lição, ela fala sobre Jeroboão 2, que não tem nada a ver com este Jeroboão que nós acabamos de falar, o primeiro rei do reino dividido. Jeroboão 2 foi de grande prosperidade em Israel. No campo militar, o rei Jeroboão II prosseguiu com as campanhas de Jeoás. Quem era Jeoás? O rei que antecedeu a ele. Então conseguiu alcançar também grandes conquistas. Ele subjugou Damasco, recuperou as fronteiras de Israel que tinham sido invadidas pelos sírios. Essas conquistas de Jeroboão foram profetizadas pelos profetas Jonas e Oséias. Lembrando também que desse período
de reis de Israel foram 9 dinastias, com 19 reis. Então, nesse reinado de Jeroboão até Oséias, vários profetas estiveram ali, profetizando contra o pecado de Jeroboão, contra o pecado de Israel, que era não só a idolatria, mas também a ingratidão e a incredulidade. Então, nós lembramos que passaram por ali vários profetas, mas alguns se destacaram como Elias e Eliseu, Obadias, Joel, Isaías, Amós, Jonas e Miqueias, que foram os profetas que mais profetizaram em Israel. As conquistas militares contribuíram com um ambiente mais estável, e esse ambiente mais estável trouxe grande prosperidade econômica para o povo de Israel. Do ponto de vista econômico, o rei Jeroboão II foi o mais ilustre de Israel, porque durante o período de seu reinado em Israel, ele experimentou um poder econômico sem paralelo desde a divisão do reino. A prosperidade trouxe para Israel grandes benefícios, mas também alguma coisa que não foi boa, por exemplo, a desigualdade social. Os mais ricos ficavam ainda mais ricos sobre a custa daqueles dos menos favorecidos, dos pobres, que ficavam ainda mais pobres, caindo em uma miséria terrível. E também Jonas e Oséias profetizaram também, já no final, a destruição do reino do norte, que aconteceu pelos assírios quando eles invadem Samaria no ano 722 a.C. e leva o povo de Israel para a Síria, e trazem não só os assírios, mas povos de outras nações para Samaria, fazendo uma mistura de povos. E essa mistura de povos, então, vai fazer Israel desaparecer. E agora vai surgir os samaritanos. Vamos então dar continuidade à nossa lição e agora sim vamos adentrar ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo da nossa lição diz assim: e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6:1. A verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Não só Deus adverte sobre a idolatria, mas também há outros pecados que destrói a vida do homem, deixando ele fora da salvação. O que devemos fazer como crentes em Jesus Cristo é vigiarmos para não cairmos em tentação e perdermos a nossa salvação. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 a 14. Também versículos 17 a 20 e o versículo 29. A introdução da nossa lição nos diz que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Então Oséias foi o último rei do reino dividido de Israel, o reino do norte. Nessa época a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império,
controlando várias nações, inclusive Israel já estava controlado, já vivia sob o controle do reino da Síria. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. Israel já vinha sofrendo, antes de serem sitiados pela Síria, Israel já vinha sofrendo por causa dos seus pecados, sofrendo por causa da sua rebeldia contra o Senhor. Eles desobedeciam a cada dia mais os mandamentos de Deus e agora sofriam. E o cativeiro assírico foi o cativeiro forte que destruiu definitivamente Israel. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então Israel sofreu politicamente, foi destruído, socialmente acabou, econômica e religiosamente eles foram destruídos porque desobedeceram a Deus. Israel sob o reinado de Jeroboão II é o primeiro tópico. Samaria é cercada pelo rei da Síria. A nação de Israel experimentou a prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina, que era a área dos filisteus. Então a Síria dominava todos esses pontos, todas essas regiões. A nação de Israel prosperou nesse tempo, começou a reconquistar territórios que haviam perdidos para a Síria. No reinado de Jeroboão II, antes já, o rei o qual antecedeu, o Jeoás, também já estava em um reinado próspero. Quando Jeroboão II toma o reinado, já está Israel um reino forte, próspero, e ele prospera ainda mais. Infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados eles foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Então, os profetas Amós e Oséias agora vai denunciar a prosperidade de Israel. Eles vão dizer que aquela prosperidade era uma prosperidade adquirida por meios corruptos, injustos e hipócritas. E ainda diz sobre o sincretismo religioso que havia quando eles cultuavam a Deus e adoravam também a deuses estranhos, a ídolos de outros povos, de outras nações vizinhas. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Ou seja, mesmo eles prosperando da forma que eles vinham prosperando, eles não firmavam na adoração do único Deus verdadeiro e viviam nesse sincretismo religioso, fingindo adorar a Deus, mas demonstrando, vivendo uma vida religiosa, cultuando outros deuses. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, o rei Oséias, que sucedeu Jeroboão II, então Oséias agora, no seu reinado, que o reinado de Oséias, ele começou a se acabar, a se destruir, devido aos pecados de rebelião e de idolatria crescendo em Israel. Oséias acabou sendo engolido pelo rei da Síria.
acabou sendo preso. E agora Oséias, ele entregava os impostos de Israel para Salmaneser, que era o rei da Assíria. E o rei da Síria agora vai descobrir que Oséias estava traindo ele com o Egito. E os impostos que ele entregava para a Síria, agora já não entregava mais. O que o rei Salmaneser fez? Ele mandou prender Oséias, agora prender de uma forma mais real, marchou com seus exércitos contra Samaria, sitiou Samaria por 3 anos, e a partir daqui Israel não teria mais chances de negociação. Só lhe restaria agora a guerra e a consequente deportação. Nós vamos ver então que Israel vai pagar caro pelos seus pecados de idolatria, de desobediência, de ingratidão e também incredulidade. O reino estava passando por dificuldades e o rei Oséias não se lembrou do Deus de Israel para socorrer seu povo. O que ele fez? Foi às nações vizinhas, foi ao Egito para buscar ajuda. O rei Oséias não se lembrou que o Deus Todo-Poderoso era o dono do ouro e da prata, conforme disse o profeta Oséias, que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que é o dono do ouro e da prata. Oséias, o rei, não se lembrou de Deus e foi em busca de outras nações, foi em busca do Egito, deixou de pagar os impostos ao rei da Síria, não se lembrou de Deus. Quantas pessoas também assim fazem, abandonam a Deus nos momentos de dificuldade e vão em busca de outras formas para arrecadar dinheiro, vão em busca de outros negócios, vão em busca de outras ferramentas, vão em busca de outras coisas, menos buscar o Deus Todo-Poderoso para resolver a sua situação. Deixam a Deus e vão em busca de feiticeiros, vão em busca de bruxos, vão em busca de homens ímpios, vão em busca de qualquer coisa, menos dobrar os seus joelhos e buscar de Deus a sua vitória. O rei Oséias também fez isso. E ele estava fazendo o quê? Com que apressasse o sofrimento, com que apressasse o cativeiro que viria sofrer. A adversidade dos profetas. Então aqui os profetas vão advertir os reis. O aumento da riqueza nacional sob o reinado de Jeroboão II empobreceram os pequenos. Os pequenos proprietários, ao invés de crescerem com os seus negócios, eles ficaram mais pobres, se tornaram servos dos mais ricos. A miséria começou a entrar em Samaria, em Israel, deixando os pobres mais pobres e os nobres mais ricos. Então os mais pobres viviam na extravagância da miséria, da pobreza. Essas injustiças foram denunciadas pelos profetas Amós e Osés, que apelavam que o rei se arrependesse, que o povo de Israel se arrependesse, que os comerciantes de Israel que faziam com que os pequenos proprietários ficassem mais pobres também se arrependessem, que o povo pobre também se arrependesse de seus pecados, porque não estavam buscando a Deus para solucionar os seus problemas. Então Amós e Osés apelavam que houvesse arrependimento. Hoje, quantos chefes de nações e até líderes religiosos estão a corromper também
líderes religiosos, chefes de nações, estão corrompendo o povo qual lidera, explorando os mais pobres, e os líderes religiosos explorando o seu rebanho, enganando o seu rebanho para gozarem de uma vida de luxo, de uma vida mais rica, de uma vida com mais abundância de riquezas. A traição do rei Oséias. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel. O povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Isso é o sincretismo religioso, uma mistura de religiões, uma mistura de normas, de regras, de leis, uma mistura de deuses. Foi isso que o profeta Amós advertiu àquela obstinada nação com tanta severidade. Ele disse em Amós 5, 21 a 27, você pode ler na sua Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. Deus não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Quantos crentes dentro de si estão vivendo esse sincretismo religioso? Ele vai para os cultos adorar a Deus, vai para os cultos buscar a Deus, mas quando sai do templo, quando sai da igreja, ele já tem outros deuses para adorá-lo. Ele tem outros objetivos que são prioritários na sua vida. Deus não está sendo prioritário no seu coração, na sua mente, na sua forma de viver. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus quer ser o primeiro na minha vida, na sua vida, porque nós somos o templo, somos a casa de Deus. E por isso Deus quer morar na nossa vida, quer entrar no nosso coração, na nossa mente. Mas o povo de Israel vivia esse sincretismo religioso. Diziam cultuar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas iam para os altares construídos por Jeroboão, o primeiro rei do reino dividido, que construiu 2 altares, colocou 2 bezerros de ouro. As nações vizinhas vinham com os seus deuses, colocava lá também os seus deuses, e o povo de Israel ia para lá adorar deuses estranhos. Os falsos deuses influenciavam o coração do povo contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Deus abomina orações, Deus abomina cultos, adorações, louvores oferecidos a Ele, mas com o coração inclinado para outros deuses. Essas orações, cultos e adorações e louvores não são recebidas por Deus, porque Deus não aceita um coração dividido com outros deuses, com outros objetos, com outras coisas. Ele quer ser primazia, prioridade, primeiro na sua vida. Os pecados do povo e sua queda, o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o reino do sul. O reino do norte pecou mais na idolatria do que o reino do sul, Judá e Benjamim. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá, porque Judá também era um povo idólatra, mas não tanto quanto era o reino do norte, Israel. No entanto, nós vamos ver aqui, primeiramente, o reino do norte sendo castigado, sendo invadido pelos assírios em 722 a.C.,
E agora vai ser um povo misturado. Veja o que diz 2 Reis 17, 9 a 12. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas quanto o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Tinha pontos, tinha cultos, tinha altares a outros deuses. E levantaram estátuas, imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem o quê? A ira ao Senhor. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas, mas eles não se lembravam das leis de Deus e abandonaram o Senhor para obedecer, para cultuar, para adorar outros deuses. Uma oportunidade para salvar Israel. Deus não deixa ninguém sem uma oportunidade de ser salvo. Ele sempre está dando oportunidade para o homem ser salvo. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Deus queria o povo junto dele, servindo, adorando, louvando, sendo abençoado, próspero, mas o povo não queria. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha aqui. Deus pediu para que Oséias se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com elas. Esses filhos foram chamados filhos de prostituição, conforme Oséias 1:2. Essa prostituta representava quem? A nação de Israel, que estava se prostituindo com outros deuses estranhos. Estava em adultério contra Deus. O princípio da palavra do Senhor, diz Oséias 1:2. Por meio de Oséias disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu. Como? Desviando-se do Senhor. Então, Israel desviou-se de Deus, traiu a Deus e se prostituiu com deuses das outras nações vizinhas, principalmente do Egito e da Assíria. E agora nós vamos ver que os filhos que nasceram de Oséias com prostitutas vai trazer no seu nome uma mensagem para Israel. Por exemplo, Gisrael é uma mensagem direta para Gisrael. Visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú. A casa de Jeú. Oséias era da dinastia de Jeú. Veja aqui, sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Ali estava acabando, ou seja, acabado, porque o rei Oséias foi o último rei. Lo-ruama: eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Era a mensagem que trazia o nome de Lo-ruama. Depois Lo-ami foi o outro filho de Oséias de prostituições. E Deus disse: porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O desejo de Deus era ser o Deus daquele povo, do povo de Israel. Mas o povo de Israel não se voltava para Deus, não se arrependia dos seus pecados, não queria servir a Deus. E por isso essa mensagem: não serei mais o vosso Deus. Nessa metáfora, a prostituta era Israel, deixa seu marido,
que era Deus, para se deleitar com seus amantes, quem eram? O Egito, a Assíria, e ainda tinha outras nações. E ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. O homem distante de Deus é levado a pecar constantemente. Mas o pecado da imoralidade faz o quê? Cega a visão espiritual que o homem tem do reino de Deus. E o que faz mais? E a carnalidade que o homem passa a viver porque não tem visão espiritual, passa a substituir o lugar de Deus. Isso é idolatria. A carnalidade passa a substituir o lugar de Deus no coração do ser humano. E o ser humano passa a ser um idólatra, porque substitui Deus por outras coisas. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Pecado é tudo que transgride a lei de Deus. O segundo item fala das outras causas do cativeiro. Então havia outros pecados. Os pecados relacionados, por exemplo, à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas ao pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável, dizendo: ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Então nós vemos aqui o pecado da injustiça social que o povo de Israel cometia. Os mais nobres ficavam mais ricos às custas dos mais pobres, principalmente de proprietários de terras, de comércios, que eram agora afligidos, que eram agora oprimidos, que eram agora subjugados pelos mais nobres. Então os mais pobres ficavam mais pobres ainda, enquanto os mais ricos se enriqueciam às custas daqueles que nada tinham. E Deus estava vendo este pecado social cometido pelo povo de Israel. Conforme Amós 4:1, também Amós capítulo 8 e versículo 4. O pecado dos sacerdotes também, veja, o pecado dos sacerdotes. Os sacerdotes também pecavam. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes. E o que eles faziam? Extorquiam o povo. De que forma? Oséias 6, 9 e 10 diz isso. Você pode ler na sua Bíblia. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esquecia dessas maldades feitas pelos sacerdotes. Eles extorquiam o povo. O que é extorquir? É o mesmo que obter as coisas com violência, tirar com força, arrancar, roubar. Os sacerdotes roubavam do povo, ficavam às esquinas como assaltantes, ficavam às portas aguardando o povo e roubavam do povo. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, diz Oséias 6, 9 e 10. Assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém, cometem outros crimes vergonhosos, diz o profeta. E ele ainda diz: vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Então os sacerdotes
extorquiam o povo, tomando à força o que eles tinham, quem sabe, para suprir as suas necessidades do dia a dia, mas para que ficassem mais ricos e para enriquecerem os mais nobres, os sacerdotes se comunharam com os governantes e extorquiam agora o povo. O último tópico da nossa lição fala dos estrangeiros que ocupam agora Samaria. Samaria veio a ser ocupada pelos estrangeiros. Por quê? Porque o rei da Síria foi misturando o povo de Israel, foi levando os israelitas para a Síria, trazendo os assírios para Samaria, e também povos de outras nações entravam em Samaria e houve uma mistura de gente, houve um sincretismo, uma mistura de gente, um sincretismo religioso, uma mistura de deuses, um sincretismo político, sincretismo social, houve mistura de tudo quanto é tipo em Israel. Então, o exílio promovido pelos assírios tinha como objetivo deixar os territórios livres para a ocupação de outros povos, etnias e origens. Eles vinham e ocupavam livremente a terra de Israel, trazendo suas leis, trazendo seus deuses, trazendo suas normas, trazendo suas regras, e era isso que os assírios queriam: misturar as nacionalidades para evitar rebeliões e enfraquecer as províncias. O que são as províncias? Eram as partes do povo de Israel, ou cidades mais distantes da capital, eram agora enfraquecidas pelos povos e nações vizinhas que vinham para Israel, não deixavam que essas partes mais fracas se fortalecessem, porque as fortes já estavam dominadas pelos assírios. Sincretismo, mistura de gente, fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. Se eles já viviam num sincretismo religioso, se já havia uma mistura de religiões, uma mistura de adorações, uma mistura de cultos, uma mistura de deuses, agora ainda mais. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura de gente agora, não era mais Israel, agora eram os samaritanos, que eram uma mistura de raça, uma mistura de gente, que viviam uma mistura de cultos. Mas eles queriam mesmo assim cultuar a Deus. Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo religioso é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. O mundo que nós estamos vivendo está partindo para um sincretismo nacional, para um sincretismo político, para um sincretismo cultural. A igreja, glórias a Deus, a igreja de Jesus permanece firme e não se mistura com outros deuses, não se mistura com outras adorações, não se mistura com outros cultos, não se mistura com outros louvores, porque a igreja de Jesus é uma igreja pura, é uma igreja salva, é uma igreja que está marchando para o céu. Mas o mundo caminha para também um sincretismo religioso, mas dentro da igreja existem crentes que vivem dentro de si um sincretismo religioso, porque ao mesmo tempo que estão na casa de Deus, cultuando a Deus, ao mesmo tempo que estão na casa de Deus, quem sabe louvando, quem sabe orando,
quem sabe até falando em línguas estranhas e profetizando. Mas lá fora, eles servem outros deuses, servem as riquezas, servem a outros homens, servem o mundanismo, servem a imoralidade, mas não servem ao Deus verdadeiro. Então, crentes estão vivendo dentro de si um sincretismo religioso dentro dos nossos templos. Mas a igreja permanece pura para a honra e para a glória do nome do Senhor. Apesar da rivalidade entre judeus e samaritanos, Jesus os amou. Jesus amou os samaritanos. Ele deu atenção à mulher samaritana, anunciou o reino de Deus à mulher samaritana, fazendo com que a mulher samaritana conhecesse da água que saciava a sede humana de uma forma definitiva. Jesus disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus deixou claro que aquela mulher, a mulher samaritana, ou que aquela adoração sob o legítimo lugar de adoração, Jesus foi enfático em dizer que o lugar de se adorar a Deus não era um lugar físico, não era geográfico, mas a adorar a Deus em espírito e em verdade. O coração do homem precisa adorar a Deus. A mente do homem precisa adorar a Deus. O interior do homem precisa estar continuamente em comunhão com Deus, adorando ao Senhor nosso Deus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito também, mas em verdade, em sinceridade, em honestidade, para que o Senhor assim receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação. Jesus também falou sobre o bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem, foi o samaritano que socorreu aquele homem que havia sido assaltado e estava ferido à beira do caminho. Não foi o levita, não foi o sacerdote, foi o samaritano. E Jesus o chamou de bom samaritano. E Jesus deu resposta àquele mestre que queria: a quem devo amar? Quem é o meu próximo? E Jesus disse: o seu próximo é aquela pessoa que está necessitada perto de você e precisa de socorro. Esse é o seu próximo. A esse você deve demonstrar o seu amor. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade, quebrou paradigmas de espiritualidade, quando ele se relacionou de uma forma amável, acolhedora com os samaritanos. Veja que quando a mulher samaritana foi até Samaria e disse: conheci um homem que disse: tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Vinde e vede. E os samaritanos saíram das suas cidades e vieram até Jesus. Jesus os tratou amorosamente, tratou-os tão bem, que quando Jesus quis ir embora, eles não deixaram e pediram que Jesus ficasse com ele mais um pouco. E Jesus ainda ficou com eles 2 dias. Jesus quebrou esses padrões religiosos, padrões espirituais, ensinando-nos que o relacionamento sincero com Deus é o caminho a ser seguido. E eu vou repetir: o relacionamento sincero com Deus é o caminho a ser seguido. Nós, para seguirmos a Cristo, para chegarmos no céu, para vivermos uma vida de obediência a Deus, devemos ter com Deus um relacionamento sincero, um relacionamento fiel, porque é o Senhor Jesus que domina, que deve dominar a nossa vida e que nos conduz ao caminho da salvação.
Concluindo a nossa lição, não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Não houve, não faltou advertências. Muitos profetas estiveram ali, Oséias, Amós, Jonas, Obadias, Joel, Isaías e tantos outros profetas menores e maiores também estiveram ali advertindo o povo de suas desobediências, que eles viessem a se arrependerem, e então o cativeiro não teria acontecido. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados, eles não queriam saber de Deus e permaneciam na idolatria. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzindo eles ao cativeiro e depois à dispersão. Porque Israel, como nação, foi destruída, acabou Israel, alguns se dispersaram, outros se misturaram, e eles vão começarem a aparecer, sabe quando? Depois que o povo de Judá é liberto do exílio de Babilônia e voltam para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, aí através de Neemias, a construção física, Esdras, a construção religiosa do templo, eles vão começar a voltar e estão voltando até hoje para a sua terra. Deus tem os seus planos, tem os seus projetos e sabe como conduzir, como controlar, mesmo em erros como este que aconteceu aqui. Todavia, nada surtiu efeito. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus é trazer o povo de volta e, através de Jesus e outros meios, o povo judeu volta para a sua terra, porque o Senhor tem planos, tem projetos ainda com o povo judeu. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. O que nós, como igreja, devemos fazer é permanecermos firmes e fiéis a Deus, para não sofrermos os drásticos castigos, as consequências horrorosas, não é, ruins, que vêm sobre a nossa vida, como consequência do pecado que às vezes o homem comete. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.